A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra e até aqui o Senhor tem nos ajudado. E como é bom, né? Como é que tá sendo a sua experiência? Coloque aqui nos comentários, você que já faz parte aí da família, que está conosco desde janeiro, coloque aqui nos comentários como é que tem sido a sua experiência, o que mudou na sua vida, na sua caminhada com Jesus, depois que você iniciou esse plano de leitura, depois que você colocou no seu coração fazer esse propósito junto conosco. Escreva aqui nos comentários o que mudou na sua vida. Amém? Hoje, no nosso dia 224, como de costume, vamos orar convidando a presença do Espírito Santo. E eu antes quero te convidar a se inscrever nesse canal, se você ainda não está inscrito, ativar o sininho das notificações, iniciar o seu plano de leitura, clicando na playlist e iniciando a partir do dia 1º. Amém? Eu tenho certeza que grandes coisas mudarão na sua vida a partir do momento que você se dispor a procurar e a entender e a estudar mais sobre esse Deus que nós servimos. Amém? Vamos orar agora agradecendo ao Senhor também e convidando a presença do Espírito Santo. Feche seus olhos, curva sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai amado, Deus querido, Senhor Deus, graças te damos, Senhor Deus, pela tua fidelidade, graças te damos pelo teu amor, graças te damos pelas tuas misericórdias que foram renovadas na manhã de hoje. Pai, nós queremos colocar, Deus, em tuas mãos esse propósito de leitura. Deus, e o Senhor coloca agora no meu coração, Senhor Deus, para orar por aqueles que até aqui, Senhor Deus, desistiram, Pai, desse propósito. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, fortalece aquele, Senhor Deus, que está cansado, anima, Senhor Deus, aquele que está desanimado, alegra aquele que está triste, Senhor Deus, e traz de volta, Senhor Deus, a tua presença. Senhor Deus, nós sabemos, Senhor Deus, que a nossa fé, ela só pode ser, Pai, fortalecida através da leitura da tua palavra. Deus, porque a tua palavra diz, Senhor Deus, que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Assim eu oro, Senhor Deus, apresentando a vida de cada um, Senhor Deus, que desistiu desse propósito. Deus, vai de encontro em nome de Jesus e derrama, Senhor Deus, sobre a vida dele uma força nova, Senhor Deus. Renova a força dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, e repreende, Senhor Deus, toda frieza espiritual, que venha cair por terra, Senhor Deus, todo levante de Satanás contra a vida dos teus filhos, tentando os impedir, Senhor Deus, de te buscar através da leitura da tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Ser com cada um dos teus filhos, Deus, em nome de Jesus. Eu oro apresentando também, Senhor Deus, as novas pessoas, as novas almas que virão, Senhor Deus, a iniciar os seus propósitos. Pai, fortalece eles, Senhor Deus, nessa caminhada, Deus, em nome de Jesus, e nos abençoa na nossa leitura no dia de hoje. Espírito Santo, tenhas liberdade, fala aos nossos corações, nos dá clareza e entendimento da palavra do Senhor. Amém, Deus, graças te dou. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos seguir com a nossa leitura no livro de Esther, que hoje finaliza. Vamos fazer a leitura dos capítulos 9 e 10, continuando ainda na Almeida, século 21. Amém? Abram aí as vossas Bíblias em Esther, capítulo 9. Os judeus vingam-se dos seus inimigos. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, quando a ordem do rei e o seu decreto entrariam em vigor, os inimigos dos judeus esperavam vencê-los. Aconteceu o contrário. Os judeus venceram os que os odiavam. Os judeus se ajuntaram nas suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para erguer a mão contra aqueles que procuravam a sua destruição. E ninguém conseguia resistir-lhes, pois todos os povos tinham medo deles. E todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores dos negócios do rei ajudavam os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu tinha se apossado deles. Mardoqueu tinha grande influência no palácio real. A sua fama se espalhou por todas as províncias e ele foi se tornando cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando-os e eliminando-os, e fizeram o que quiseram com os que os odiavam. E os judeus mataram e eliminaram 500 homens na cidade de Suzã. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata,
Porata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mas não colocaram a mão nos seus bens. Naquele mesmo dia veio ao conhecimento do rei o número dos mortos da cidade de Susã. E o rei disse à rainha Ester: os judeus mataram e eliminaram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Susã. Que terão feito nas demais províncias do rei? Agora, qual é a tua petição? Serás atendida. Qual é o teu desejo? Ele te será concedido. Ester respondeu: se for do agrado do rei, que os judeus de Susã tenham permissão para fazer também amanhã, conforme o decreto de hoje, e que os 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei ordenou que assim se fizesse. Foi publicado um edito em Susã, e os 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Susã ajuntaram-se também no 14º dia do mês de Adar, e mataram 300 homens em Susã, mas não colocaram as mãos nos bens deles. A festa de Purim, versículo 16. Da mesma forma, os outros judeus nas províncias do rei se reuniram para se defender e se livrar dos seus inimigos, e mataram 75.000 dos que os odiavam, mas não colocaram a mão nos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º descansaram e fizeram dele um dia de banquetes e de alegria. Mas os judeus que estavam em Susã se ajuntaram no 13º e no 14º dias e descansaram no 15º dia, fazendo dele um dia de banquetes e de alegria. Por isso, os judeus que vivem nas vilas e povoados fazem o 14º dia do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes e de festas, em que mandam presentes uns aos outros. Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, tanto as próximas como as distantes, ordenando-lhes que todos os anos guardassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, e o mês em que a tristeza foi transformada em alegria e o pranto em dia de festa. Deveriam comemorá-los como dias de banquetes e de alegria, em que mandariam presentes uns aos outros e dariam ofertas aos pobres. E os judeus se comprometeram a continuar fazendo o que tinham começado, e de acordo com o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, o inimigo de todos os judeus, tinha tramado eliminar os judeus e tinha lançado o pur, isto é, a sorte, para os aniquilar e eliminar. Mas, quando tomou conhecimento disso, o rei ordenou por escrito que o plano perverso de Amã contra os judeus recaísse sobre a sua própria cabeça e que ele e seus filhos fossem pendurados na forca. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, segundo a palavra pur. Portanto, por causa de tudo o que estava escrito naquela carta, do que tinham visto e do que lhes havia acontecido, os judeus concordaram e se comprometeram por si, por sua descendência e por todos os que se tornassem judeus, a não deixarem de guardar esses 2 dias todos os anos, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e guardados em cada família, em cada geração, em todas as províncias e cidades. Esses dias de Purim não seriam revogados entre os judeus, e os seus descendentes jamais se esqueceriam dele. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu confirmaram por escrito essa segunda carta a respeito do Purim, com toda a autoridade. E enviaram cartas a todos os judeus das 127 províncias do reino de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança, e confirmando esses dias de Purim nas suas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester lhes tinham ordenado, e conforme o que eles mesmos tinham estabelecido para si e para seus descendentes, acrescentando ainda orientações a respeito de tempos de jejum e de lamentação. A ordem de Ester confirmou esses regulamentos para o Purim, e isso foi registrado nos registros. Glória a Deus, dando continuidade agora para o último capítulo de Ester, capítulo 10, a exaltação de Mardoqueu.
O rei Xerxes impôs tributos à terra e às regiões litorâneas. Todos os seus atos de força e poder e o relato completo da grandeza com que exaltou Mardoqueu estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era homem influente entre os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos, porque trabalhava para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos os seus contemporâneos. Glória a Deus! Livro de Esté concluído, finalizado com sucesso. A nossa leitura também se encerra por aqui, mas amanhã estaremos novamente juntos para iniciar a leitura de um novo livro. Coloque aqui nos comentários se você já tem ideia de qual que é o próximo livro. Não abra a Bíblia, tá? Não vá consultar. Qual que é o livro que vocês acham que vem a seguir ao livro de Esté? Amém? Vamos orar então agora, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e oremos juntos em uma só voz ao Senhor. Senhor Deus e Pai querido, Senhor, graças te damos, Pai, por mais um dia de leitura, por mais um dia de propósito concluído. Senhor Deus, eu te peço, continua nos fortalecendo, Senhor Deus, para que a gente continue, Senhor Deus, te buscando, te adorando, te exaltando, porque só o Senhor, Pai, é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Pai, Deus, em nome de Jesus, eu te peço, cobre a nossa vida, Pai, com o sangue de Jesus. Senhor Deus, continua com suas mãos poderosas, estendidas, Senhor Deus, nos dando livramento. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, ser conosco, ser com a nossa família. Pai, se porventura alguns, Senhor Deus, dos meus irmãos que estão, Pai, nesse plano de leitura, juntamente conosco, mas ainda não entregaram por completo as suas vidas a Ti, Senhor Deus. Eu oro neste momento, intercedendo pela vida deles, e que você sinta neste momento a presença do Espírito Santo tocando no seu coração, quebrantando o seu coração, e o Senhor neste momento te diz que não há outro caminho que leva ao Pai, senão através de Jesus. Senhor Deus, eu te peço, Pai, uma bênção toda especial sobre a vida desse meu irmão, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, traz ele, Senhor Deus, para a luz da Tua presença e que ele venha confessar, Pai, o Teu Filho, Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador, e que ele venha, Senhor Deus, ter a sua vida transformada para a honra e glória do Teu santo nome. E eu creio, Senhor Deus, que ele voltará aqui neste canal e irá comentar aquilo que o Senhor fez na vida dele, Pai, a partir do momento que ele entregou a sua vida diante do Teu altar. Deus, continua conosco, Pai, nos fortalecendo, nos enchendo do Teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, livra-nos de todo mal, repreende, Senhor Deus, toda armadilha, todo plano forjado de Satanás contra as nossas vidas, que venha cair por terra, Deus, todo o levante do inimigo, porque as nossas vidas pertencem a Ti, Senhor Deus. As nossas vidas, Senhor Deus, é coberta com o sangue de Jesus, Pai, e nenhum mal, Senhor Deus, prevalecerá contra a minha vida e contra a vida do meu irmão. Assim eu oro, crendo, Senhor Deus, que o Senhor é o Deus de livramento, Pai. Deus, tudo eu entrego em Tuas mãos, que tudo seja feito conforme a Tua vontade e o Teu querer, em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus, que o Senhor continue te abençoando, te fortalecendo nessa caminhada a cada dia, amém? Amanhã eu te espero aqui para mais um dia do nosso propósito. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.